fora do respeito. Esse momento é importante para pensar na nossa caminhada. Parar um pouquinho para pensar na nossa caminhada, naquilo que foi feito. Alguns iniciaram o processo já no final de 2015, outros um pouquinho mais à frente, né? Alguns não conseguiram realizar as assembleias, mas o momento em que a gente também conversa a partir da nossa história, da nossa realidade, quem sabe para tomarmos um pé, encontrarmos um caminho que seja em sintonia com a caminhada da igreja, em sintonia com o projeto que é o centro da nossa caminhada, depois diocesano, os nossos planos de ação, os passos que nós queremos dar, exatamente levando em conta esse grande objetivo, que é ser uma boa notícia, evangelizar. O documento vai mostrar para nós, no objetivo geral, isso está claro, que o centro é sempre a pessoa e o projeto de Jesus. Então, nós partimos sempre de Jesus de Nazaré. Por isso, depois do documento, depois da apresentação e da introdução, exatamente esse é o capítulo. Então, partimos de Jesus de Nazaré com o seu plano, né, de ação. A força que dá sentido à nossa caminhada não é outra senão, se olharmos ainda nesses dias do Pentecostes, é aquele que une, na força do Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo é que cria essa unidade entre nós. Como igreja que escuta, que segue mestre, como igreja discípula, mas também uma igreja que vai ao encontro do outro, uma igreja de saída, como nos diz o Papa, uma igreja missionária. Mas também somos chamados a sermos uma igreja que se torna, que deve ser profética, porque ela fala como profeta em nome de Jesus de Nazaré, portanto, em nome de Deus. Ela anuncia, mas ela também tem a força da denúncia, um profetismo. Uma multidão de irmãs e irmãos nossos, ao longo da história, exerceram de forma extraordinária o profetismo. Basta nós lembrarmos dos mártires. Mas estamos no ano da misericórdia, então nas diretrizes, essa igreja que é profética, ela também é chamada a ser uma igreja misericordiosa. As portas que vão se abrindo diante de um Deus que tem um grande coração, que nos ama acima de tudo, o que nos alimenta, tanto no objetivo geral, ela se alimenta da palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e essa mesmo Jesus se faz a Eucaristia, alimento que nos sustenta na nossa caminhada. No encontro, quando nós celebramos a nossa vida, o pão da palavra do foro eucarístico, ele é partilhado. A luz, que vai nos iluminar, a referência, a mesma opção que fez Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me enviou para levar uma boa notícia aos pobres. Não abrir mão deste princípio fundamental. Primeiramente, a boa notícia deve chegar até o coração dos pobres. Portanto, à luz da evangélica, opção preferencial pelos pobres. Isso é fundamental. A opção pelos pobres, pelos excluídos, que estão muito presentes, na nossa caminhada de igreja,
Basta nós lembrarmos os desafios que nós temos na caminhada de nossas paróquias, por exemplo, como as pastorais sociais. Pastoral social, as pastorais sociais, elas vão exatamente de encontro com esta realidade, né? Basta lembrar pastoral da sobriedade, pastoral das pessoas com deficiência, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa. O objetivo que nós queremos é que todos, absolutamente todos, tenham vida e tenham vida com qualidade, vida em abundância. Por isso que no objetivo geral, então, isso está no documento, depois compreendermos isso que é o objetivo geral, né? Aí nós temos então as 5 urgências. Isso já foi estudado, né, nas assembleias paroquiais, né? A primeira urgência, a igreja em estado permanente de missão. A segunda urgência, igreja casa de iniciação à vida cristã. Terceira urgência, da ação evangelizadora, a igreja é um lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. A quarta urgência, igreja comunidade de comunidades, e aí nós já temos material de referência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o documento 100, igreja comunidade de comunidades, nos ajuda a pensar a paróquia como uma rede de comunidades. E a quinta urgência, igreja a serviço da vida plena para todos, né? A igreja a serviço da vida. Eu vim para que todos tenham vida de qualidade, vida em abundância. Esse é o terceiro capítulo das diretrizes. Muito fácil de compreender, achei genial, né? Depois, o quarto capítulo são essas urgências, mas com perspectivas de ação. Como fazer que em cada uma dessas urgências nós possamos viabilizar a nossa caminhada pastoral, viabilizar os nossos projetos pastorais, fazer com que as pastorais de fato se realizem em um corpo, na caminhada de nossas palavras. Depois, a conclusão, tem uma indicação como fazer se tornar realidade. Esse é um outro desafio imenso que nós queremos. Certo? Então, as diretrizes, ela ficou como esse, de fato, esse ponto de referência, uma vez que as paróquias fizeram as suas assembleias, tiveram a oportunidade de estudar um pouco do documento, o que deveríamos, obviamente, retomar novamente, compreensão disso que está aqui dentro, o entender, o estudar mais, o compreender melhor, o aprofundar as diretrizes, é que vai nos ajudar a pensar a nossa caminhada pastoral. Isso só se faz se a gente para refletir e estudar. Acredito que todos já leram abundantemente as diretrizes. Estou certo ou estou errado? Sim. Sim. Estar em sintonia com a proposta